Hoje eu vou fazer um vídeo diferente de vlogs, voltei a falar aqui com vocês. E vamos lá pra isso. Eu comprei esse da escola. Tenho 2 continhos. Hoje que eu pensei fazer uma coisa bem Duda. Eu gosto muito de ler. Então, eu vou fazer uma análise das minhas leituras desse ano. Todos são desse ano? Eu acho que sim, se não tiver algum que não é desse ano, eu vou falar. Mas esse ano foi um ano diferente. Eu não consegui ler o tanto que eu queria. Mas aí, então, vocês vão reparar que, geralmente, minhas favoritas são obras pequenininhas, tipo conto. Acho que são contos mesmo. Então, esse ano foi o que deu pra ler, conto e livro que em vestibular, né? E o resto também tem livros que eu fazia junto com o meu devocional e tal. E eu espero que vocês gostem. Não é uma análise do livro, é minha experiência com o livro. Tá? Então a gente vai começar pelo primeiro. Ele tá nesse... Eu comprei isso na época da escola. Leitura de escritor é muito bom. Tem vários contos interessantíssimos. Clarice Lispector, Lima Barreto, Érico Veríssimo, Mário de Andrade. É um clássico de literatura, assim, Kafka. Não li todos, eu já li alguns, mas esse ano, exclusivamente, eu lembrei de um que eu tinha lido. E eu gostava muito. Chama As Mãos de Meu Filho. E, basicamente, o menino e ele começa a tocar num concerto e os pais dele estão meio que no camarote, assim, assistindo, de canto. Os pais dele são a Margarida e o Inocêncio. Muito bonito que, tipo assim, eu não vou saber citar agora, mas cita Beethoven e tal, cita música, então meio que fica uma trilha sonora de fundo. Mas aí, basicamente, esse menino tá tocando e ele toca belamente e todo mundo aplaude, assim, e a mãe dele fica, meu Deus, sabe, eu criei esse menino. A mãe dele fez de tudo pra ele crescer e pra ele dar certo na vida. Já o pai dele era um bêbado, que não participou de nada na história dele. E no meio disso, o pai dele sai assim e começa a conversar com o porteiro. Ai, é meu filho, não sei o que lá, tanana. Começa a contar dessa criatura, do filho dele se vangloriando. Só que, tipo, o pai dele não participou em nada na construção da vida dele, sabe, pra que ele pudesse fazer aquilo. Aí o pai dele chega no porteiro e conta uma história assim. Ai, quando ele era bebê, uma noite, eu passei a noite toda olhando ele no berço e protegendo as mãos dele. Ele queria se responsabilizar pela vitória do filho dele, só que não foi responsabilidade dele. Foi responsabilidade da mãe do menino, que fez de tudo, que batalhou pra criar ele, enquanto o pai dele bebia e não participava em nada. E é muito engraçado, vocês repararam no nome do cara? Ele chama Inocêncio, porque ele quer inocentar a culpa dele o tempo todo. E o conto chama As Mãos de Meu Filho. Esse título já conta tudo pra gente, porque esse pronome possessivo de meu filho, é meu filho. Dá pra você pensar nessa questão da responsabilidade, né? A gente querer participar das coisas, da honra, da glória, mas a gente não querer lutar por aquilo e batalhar. E a gente só pode se vangloriar por aquilo que a gente fez parte. E não seja que nem o inocente. Se você não faz parte, pelo menos faça o mínimo, não se vanglorie. O segundo livro... eu não falei no começo do vídeo. Eu coloquei livros que eu amei ter lido e livros que eu odiei e nunca mais leria. Então, livros que eu releria e livros que eu não releria. O segundo, cara, isso foi uma surpresa positiva. A gente vê uns livros assim, fala não dá nada pra ele, mas bizarro de bom. E é muito bom. É muito bom. Ele chama A Poder em Suas Palavras, do Don Gossett. A gente olha esse título e parece que é um papo de coach, de psicologia positiva. Tipo, você vai falar, vai acontecer e tal. Nada disso. Nada disso. Vou ler pra vocês, porque senão vai ficar confuso. A senhora Alison recebia segundo o que afirmava. Quando dizia não conseguiu ser curada, ela não conseguia ser curada. Quando declarou, posso ficar completamente curada por intermédio de Cristo, que é a minha força e meu sarador, por suas pisaduras, estou curada? Então, ela foi curada. É preciso admitir que não houve uma recuperação instantânea. Isso é um exemplo aqui, mas ele basicamente conta da gente tomar posse daquilo, das palavras e das verdades bíblicas. Quando Jesus escreve sua palavra, e quando Jesus dá uma palavra, quando Jesus cura alguém na Bíblia, é o cego que ele cospe, põe no olho e fala, vai lá e lava. Toda vez, repara, toda vez que Jesus faz um milagre,
ele pede pra pessoa ter uma ação depois. Porque ele faz a parte dele, você tem que ter fé e fazer crendo naquilo. Então, quando você lê uma palavra da Bíblia, quando você recebe, por exemplo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Toma posse, porque a gente age como se fosse mentira. E como se a gente fosse a vítima. A gente não é vítima de nada. A gente tá do lado certo. Entende? Então é sobre tomar posse daquilo que for verdade. Porque não adianta nada crer e não ter atitude. É agir como se aquilo já fosse positivo, mesmo quando não é. E quando a gente fala disso, a gente não tá falando de positividade tóxica. Não é isso. Porque positividade tóxica é você ficar tipo, ai, vai dar certo, você tá cego. Você tá cego, não tem nada a ver. A gente tá falando de uma palavra, de uma verdade declarada. É diferente. É mais pra fé do que pro lado coach ou psicológico, sei lá. Das afirmações. Não, não é isso. O próximo, terceiro livro que a gente vai falar aqui, é um que eu não leria de novo. Ai. Chama Vida e Morte, de MJ Gonzaga. É um amigo narrando a vida do outro. Mas é muito chato, gente. É muito chato. E tipo assim, eu fui teimosa, porque todo mundo tava lendo, meu professor de literatura falou que é um saco, não sei o que lá. Eu falei, um saco? Não deve ser um saco. É do Lima Barreto. Não vai ser um saco. Eu vou ler, eu vou insistir e eu vou gostar. Eu li até que bastante. Eu li tipo metade, eu não consegui nem acabar. Li 77 páginas, 150. Mas é muito chato. É muito chato. E pior que Lima Barreto, pra quem não sabe, é um escritor, tipo, muito importante. Ele é um escritor negro e que ele era alcoólatra. E por isso, muitas das vezes, ele foi internado em manicômios. E ele escrevia seus livros lá. Só que, pra quem já estudou um pouco mais disso, sabe que tem a luta manicomial. Então, principalmente, mais antigamente, eu acho que atualmente já estamos mudando essa percepção, mas aqueles excluídos sociais, pessoas que não tinham problemas psicológicos eram colocados em manicômio. E a gente sabe que não tinha nenhum direito, faziam absurdos com essas pessoas, umas torturas bravas, medicavam as pessoas que não precisavam, não tinha, tipo, uma atenção individual. Eram tratados como se fossem loucos, excluídos da sociedade. E não necessariamente a pessoa tinha problema psicológico. E lógico que atualmente a gente conhece novos métodos de psicologia por meio de métodos que não são tão agressivos assim. Mas nesse caso, a gente fala que os negros, os gays, os judeus, sabe essa população excluída que a gente sempre estuda? Eles eram colocados nesses manicômios e tratados como doidos, por mais que eles não fossem doidos. E Lima Barreto, ele narra um pouco disso. Eu queria muito ler um livro dele. E quando falaram que era ruim, eu falei, não. Não vai ser ruim, eu vou fazer ele ser bom. Mas, gente, isso é muito chato. Porque, como ele foi um funcionário público, então ele quer narrar e, tipo, ele faz crítica social, ironia. Mas é muito chato, porque ele começa a contar o dia a dia do cara. Gente, é muito chato. Muito chato, mas era pra ser uma crítica aos funcionários que não fazem nada, que discutem coisas sem importância e tal. Mas é muito ruim. Escritor bom, eu queria ler os outros dele, ele tem clássicos, né? Tem o Tristinho de Policarpo com a Quaresma, Isaías Caminha. Mas esse em específico é muito chato. Mas eu não vou me desiludir com ele, porque eu acho que ele é um bom escritor. E fala de problemas que a gente enfrenta até hoje. Então é um bom escritor. Ele escreve bem, esse livro ele é bem escrito, mas é chato demais, muito chato. É isso, e vamos pra mais um ruim, então? Gente, esse daqui, vamos explicar. Não me julga. A Prioridade da Presença de Deus, Léo Matos. Eu não me adaptei ao formato, olha aqui, tá grifado. Esse azul não fui eu que fiz. Ele vem grifado, Só que eu não gosto de livro que vem grifado, porque eu gosto de fazer anotação. Meio que são 21 dias, e tem que preencher e tal. Eu não gosto. Eu tentei. Eu não preenchi nenhum inteiro, mas eu acho que eu fiz 2 dias. Desculpa, Léo Matos. Não sei quem é você, nada contra você. Nada mesmo. E vamos acabar os que eu não gostei? Caio Fernando Abreu, Morangos Mofados. Gente, isso daqui não dá. É muito pornográfico, muito. Aí você fala, nossa, Duda, mas por que você leu? Primeiro, eu não sabia. Segundo, cai na Unicamp. Então a gente foi ler, né? Até minhas amigas do cursinho, as meninas. Ninguém conseguiu ler. É muito
Eu não sei por que ele faz. É uma relação boa, tipo, ó, morangos mofados. Aí ele põe um poeminha no começo. Sabe, faz sentido, as análises, assim, mas não dá, não. Não dá. Ler resenha, ver as coisas, mas não é, não. E pior que ele é tão bonito, né? Olha, eu quero um dia fazer um livro bonito, assim. Olha aqui. É isso, tem umas críticas boas, né, uns contos, mas não vale a pena. Juro, não vale a pena. Eu ia falar desse e desse, mas eu vou deixar para um próximo vídeo. Porque eles são muito especiais pra mim, eu acho que eu já falei muito. E que vai ficar um vídeo muito longo. Eu vou acabar com esse daqui, eu reli esse ano. Não é O Curioso Caso de Benjamin Button, é do mesmo autor, por isso que venho 2 continhos desse livro. Mas é o Bernice Corta o Cabelo. Mas basicamente, é um continho também, então é super rápido de ler, assim. Mas basicamente, tem 2 primas. A Bernice e a Marjorie. A Bernice é uma prima chata que veio de outra cidade pra cidade da Marjorie. E elas não se dão muito bem. Por quê? Porque a Marjorie, ela se acha mais inteligente, ela lê obras, sabe? É uma menina inteligente, assim, e atraente. Então, todos os homens estão aos pés da Marjorie. Inteligente, atraente, pra ela é a esperta, entendeu? Aí chega a Bernice na cidade dela passar as férias, que ela considera uma prima chata, uma prima boba, que não tem nada pra agregar, aquela menina, sem graça, sabe? E ela resolve fazer uma reforma da Bernice. Só que não é tipo, hashtag quero te ajudar. Não, a Marjorie é meio maldosa, assim, e tal. Aí ela começa a meio que ensinar práticas sociais pra ela. Então ela ensina a menina a dançar, ela ensina a menina a fazer sobrancelha, ela ensina, tipo, no meio da dança o que você deve falar pro cara e tananã. Chega um ponto que a Bernice, tipo, é a falada da cidade, que todo mundo ama a Bernice. E o que chamava muita atenção na Bernice eram os cabelos dela, que ela tinha cabelos bem grandes, todo mundo falava dos cabelos da Bernice e tal. Só que a Marjorie, no meio das histórias de dar dicas, de ensinar como dançar, não pisar no pé, ensinar tudo pra menina, ela falou, você cria umas histórias, assim, pra eles falarem entre eles, tananã. E a Bernice sempre cria história, porque a Marjorie falou pra ela, que ela ia cortar o cabelo. Fica um rumor entre a cidade que a Bernice vai cortar o cabelo. Porque era um método dela. Faz sentido, né? Mas era um método dela. Ela não ia de verdade cortar o cabelo. Era só um boato. Só que a Marjorie vê que a prima tá ficando popular, vê que estão se invertendo os papéis, vê que na casa dela estão indo admiradores só pra prima e não pra ela. Ela meio que coloca isso à prova. E elas estão numa rodinha entre os meninos lá e umas meninas. E ela vira pra ela, a Bernice vai cortar o cabelo hoje, né, Bernice? E simplesmente vai todo mundo assistir ela no barbeiro, cortar o cabelo. E a Bernice, tipo assim, ó, porque era o que fazia a menina bonita. Aí ela corta o cabelo e ficou horrorosa. E ela em frente ao espelho, assim, se sentindo horrorosa. Porque ela criou esse negócio pra agradar a prima, pra agradar os homens, pra ser a descolada. E acabou que ela chegou num fim que ela nem queria. E o conto acaba de uma forma muito legal, porque ela ficou horrorosa e ela vai embora da cidade, assim. Só que antes de ir embora, a prima dela, que era loira, a Marjorie, né, a boazona, e ela vai lá e corta as tranças da prima antes de ir embora, tantas loiras, e vaza. Dá pra gente pensar sobre, tipo assim, os moldes do mundo moderno e como pra tentar se encaixar nos costumes, das práticas sociais, a gente vai perdendo nossa personalidade. E esse conto eu gosto muito, é muito especial pra mim, porque eu cortei o cabelo esse ano também. Mas sei lá, eu só li, eu lembrei e eu gostei, sabe? É isso, gente. Acabou. Falei de alguns dos meus livros que eu gosto muito. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Esperando que venham, levem mais. O ano nem acabou, posso ler mais ainda. Eu sei que eu contei histórias, principalmente, mas é porque é conto do que eu ia falar. Mas são livros que valem muito a pena ler, pra ter experiência, sabe? E se você não queria que eu tivesse contado, me desculpa, tá bom? É isso. Um beijo, 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 beijo. Tchau.